Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Leandro Ceni, ele que está com a gente, profissional da Pax há 6 anos. Ele é especialista em tarô, com vasto conhecimento de vários tipos de baralhos e baralho cigano. Também atua com harmonização de chakras e feng shui e junto com a Célia de Marco conduz uma vez por mês um momento cigano lá na Pax. Então hoje ele fala sobre o oráculo interior e também ele vai estar fazendo leitura de cartas. Vamos lá? Então esperamos vocês aqui participando desta nossa tarde fria de São Paulo. Afinal é outono, não é verdade? E amanhã eu estou conversando aqui com a doutora Vanderly Marchiori, ela que é fitoterapeuta, nutricionista, acabou de chegar de uma mega conferência em Monte Carlo sobre longevidade, saúde, rejuvenescimento, alimentação, nutrição. Amanhã ela vai falar sobre um assunto que está em voga, jejum intermitente. Será que é bom? Quem pode fazer, quem não pode fazer? Vamos lá? Então, Patrícia, será que é o seu que eu vou aceitar? Nesta tarde de luz. E vamos nós, nas energias desse nosso novo ciclo e desse nosso novo tempo, certo? Todos nas frequências vibracionais das egrégores e do nosso processo iniciático. Oi! Alô? Vamos aguardar aqui o nosso querido Leandro Ceni, que vai entrar aí. Marilu, vamos ver. Cadê? Todo mundo aí? Cadê o querido Leandro? Não está? Não estou vendo. Cadê, Leandro? Você? Leandro não está. A querida Marilu está. Então, vamos lá, vamos lá. Não sei bem o que está acontecendo aqui hoje. Vamos aguardar. Vamos aguardar a querida Marilu, acredito eu, que vai entrar. E aí, querida, tudo bom? Pois é, sou eu mesmo. Porque São as você tinha energias marcado do Vesak. isso para hoje, lembra? Sim, eu marquei hoje, são as energias do Vesak. E a gente não divulgou você, mas estamos juntas. Tudo bem, querida? Tudo. Mas se não for, não tem problema. E o sinal? Outra vez. Não. Pode falar, vamos lá, vamos falar. Afinal, vamos lá. Energias Bom, é até muito desse nosso coincidente. Porque o que nós vamos falar hoje é sobre desapego. Desapego, que é muito importante falar Abrir sobre desapego. mão. E é tão oportuno nesse Vesak, nesse banho, né, de luz que o Senhor Buda dá no planeta e para todos nós, a gente falar dessa que é considerada uma virtude sábia, ou seja, uma virtude que nasce da sabedoria. Uhum. O desapego, ele está presente na filosofia do estoicismo, muito poderosamente, mas em todas as religiões. No cristianismo, o desapego aparece como a capacidade de você ter domínio sobre os seus desejos, colocar limites neles, ter sob seu domínio as paixões. E eles chamam isso, não é indiferença em relação a coisas e pessoas, não. É a capacidade de não se adonar, de aceitar, Sim, de interagir, mas de não procurar possuir. A isso o cristianismo chama de apatheia. Aí você tem no budismo, no hinduísmo, no islamismo, no judaísmo,
na religião da fé Bahá'í, você tem presentes sempre o apego e o desapego. O apego Sim. como a falta da consciência de que amar não é possuir, e a importância da virtude sábia, que é o desapego. Né? Ora, o budismo diz, vamos falar do budismo, por causa do mestre, o senhor Buda, É, o, sim, o claro. Essa mestre, semana é o não é? Vesak, na O Buda, sexta-feira. Buda. Então, para o budismo, é uma virtude estrutural. O senhor Buda dizia que sem desapegar-se, sem saber desapegar-se, você não tem a menor condição de viver uma vida plena. Sim. Consequentemente, você não tem a menor condição de ser feliz. O hinduísmo fala que o apego chama-se apadana. É a nossa conexão com o ego-personalidade. Então, você acha que você ama quando o que você está sentindo é dependência. O que você está sentindo é a necessidade de se sentir dono de alguém, de alguma coisa. Claro. E o desapego para o hinduísmo, não nos esqueçamos que o senhor Buda, Siddhartha Gautama, era hindu. Sim, é Ele verdade. criou, ele era hindu, ele criou o budismo quando houve uma corrupção estrutural no hinduísmo que alguns sacerdotes brahmanes estavam fugindo dos princípios básicos, dos valores do hinduísmo. Ele se voltou contra. E daí ele vai meditar embaixo da árvore Bodhi, né? A árvore do conhecimento, e de lá ele desperta e começa a pregar Sim. suas experiências vividas durante aquele período. Para o hinduísmo, o desapego chama-se Vairagya. O que é Vairagya? Vairagya é você conquistar a capacidade de amar sem querer que o objeto amado lhe pertença. Como você não se conecta com o ego-personalidade, se você atinge Vairagya, você dialoga direto com a capacidade de amar universalmente. Por quê? Porque você não vai condicionar, eu amo porque é meu. Por que você não diz isso? Porque você descobre que nada é seu. Que tudo está seu. Sim. E você descobre a impermanência e a transitoriedade das coisas. Então, quando você descobre a impermanência e a transitoriedade, o que é permanente? É o espírito. Então, a tua conexão é com a sua verdadeira identidade. Ou seja, você consegue sair do ego, personalidade, para dialogar com o eu divino em você. O eu superior. Isso é Vairagya. Isso não significa que você não vai amar. Não. Você vai saber que as coisas não são suas. Sim, claro. Estão suas. É.
E que você não pode depender dessas coisas, ou de um animalzinho de estimação, ou de pessoas amadas, para que você seja feliz. Porque senão você vai cobrar dessas pessoas e do seu animalzinho de estimação uma devoção a você absoluta, uma presença constante. E ele tem as suas vidas. Sim. Então, o que o apego traz se não sofrimento? E profundo, né? No hinduísmo, você tem uma história extraordinária sobre apego. Você com certeza ou leu ou já ouviu falar, mas talvez nossos amigos ainda não tenham escutado. É uma história que Krishna nos ensina através de uma passagem com Arjuna, o príncipe do clã dos Pandavas. Então, para quem não conhece a história, neste clã havia dois irmãos. O rei Dhritarashtra, que era cego, nasceu cego. E o rei Pandu, que era sábio. E eles tiveram descendência. E os 5 Pandavas, dentre eles Arjuna, ficaram com Krishna, que é considerado no hinduísmo um avatar, uma encarnação divina. Assim como para os cristãos, Jesus é uma encarnação divina. E os descendentes do rei Dhritarashtra, dentre eles o mais velho, Duryodhana, escolheu o poder, a dominação. Ele se esqueceu daquilo que dizia Madre Teresa, Santa Teresa d'Ávila. Que nada lhe perturbe, que nada seja objeto do seu sofrimento. Quem tem a Deus tem tudo. Sim. Então, os Pandavas, como escolheram o avatar, tinham tudo. Duryodhana escolheu o poder. E, então, acontece uma batalha. Chama-se Kurukshetra, o campo dos Kurus, que era o nome desse clã. Muito bem. Na hora da batalha, Arjuna, que havia escolhido como seus irmãos, está ao lado do Dharma. Dharma é uma palavra em sânscrito que a gente podia traduzir como retidão, mas é mais que isso. Está conectado com a lei cósmica eterna. Você tem o Dharma do seu espírito, quer dizer, o caminho escolhido para a evolução do espírito, e você tem o Dharma universal. E o Dharma de tudo que existe. Dharma é cumprir aquilo que você veio para fazer. Então, por exemplo, o que é o Dharma do ar? Fluir. Qual é o Dharma do fogo? Aquecer, brilhar. Né? Qual é o Dharma da terra? Nos nutrir, nos sustentar. E por aí vai. Qual é o nosso Dharma? Saber quem somos e fazer essa conexão com nossa verdadeira identidade, com o eu divino. O eu divino. E saber que o ego é um péssimo patrão, mas é um excelente servidor. Então, na hora da batalha, nas duas margens do rio Yamuna, que é um rio que fica em Delhi, mas vai pelo norte da Índia.
estava nas duas margens os exércitos, um comandado por Duryodhana, que era o filho de Dhritarashtra, que escolheu a guerra, e o outro que aceitou a guerra porque queria defender o Dharma, que eram os filhos de Pandu, com quem Krishna estava. E na véspera da batalha, Arjuna recua e não quer mais lutar. Aí Krishna se aproxima e diz a ele: como assim? Você se preparou? Você escolheu estar na defesa da retidão, do Dharma, da vontade cósmica? E como é que agora você resolve que não vai mais lutar? Mas por quê? Ele disse: eu não posso, Krishna. Como é que eu vou lutar contra Drona, meu mestre, meu professor? Foi ele que me ensinou e me iniciou nas armas. Como é que eu vou lutar contra Duryodhana, meu sangue, meu primo carnal? Aí Krishna disse: mas eles fizeram uma escolha. E você é outra. Sim. Eles escolheram ferir a vontade do cosmos e você escolheu defender. Ele disse: pois é, mas eu não consigo. Ele disse: sabe por que você não consegue? Porque você pensa que eles são seus. Eles não são seus. Eles são da consciência cósmica. Sim. Da inteligência universal. Você escolheu defender os princípios indicados pelo divino. Eles resolveram ir contra. Como você pensa que eles são seus, como você disse, meu professor, meu mestre, meu primo, você está colocando um ego. Sim. Você está pensando que eles são seus. E isso te enfraquece. Aí Arjuna cai em prantos porque percebe que isso era real. E Krishna segue. Quantas vezes, como guerreiro, Kshatriya, que você é, defensor das leis cósmicas, quantas vezes você entrou em batalhas defendendo o Dharma, a retidão, a lei cósmica eterna? E você não tinha medo. Por quê? Porque você não considerava quem estava do outro lado como seu. Sim. Isso é apego. É muito bonito isso. Primeira vez que eu li essa história, mexeu comigo de uma profundidade que você nem imagina. Sim. Então, realmente, todas as vezes que você age conectado com o seu ego, com o que é impermanente, você é apegado. Você restringe a sua capacidade de amar, de enxergar. Isso direciona seu comportamento, sua visão de mundo. A mesquinha, a sua existência estreita. Aquilo que você vê sobre o ângulo do apego. Sim. Portanto, você se esquece, como dizia Fernando Pessoa, aprenda a arte de abrir mão, mesmo que de coisas boas, porque sem abrir mão, você não deixa que coisas melhores possam chegar. É. Então, você tem um apego emocional, uma forma de apego emocional que é o quê?
Você se apega a hábitos, você se apega a crenças, você se apega a uma rotina estabelecida, e o que foge um pouquinho daquilo já te assusta. Você se apega, inclusive, à dor, às perdas. Então, o que é que acontece? Quando você se apega a uma perda, então você fica com o foco na dor, você se condenou ao sofrimento. Mas quando você percebe a perda, vê a dor, sente a dor, mas segue em frente, você aprende com ela e evolui. Então, o apego é uma espécie de pé no breque para o nosso crescimento pessoal. Ele puxa o breque de mão da nossa evolução. Você tem também o apelo do ego intelectual. O ego intelectual acha que você sabe mais. E cria um apego àquilo que você aprendeu, que você estudou, que você experienciou. E você tende a achar que sabe tudo. E o pior, ninguém sabe nem tanto nem mais do que você. Ora, você sempre vai encontrar alguém que saiba mais do que você. E quem sabe mais do que você sabe que não sabe tudo. Portanto, esse orgulho intelectual, ele cria um dos entraves, um dos apegos mais terríveis, que é o chamado orgulho espiritual. Você é mais elevada do que os outros. E por quê? Porque você sabe mais. Ora, se você soubesse mais, você saberia que não sabe o suficiente. O orgulho espiritual geralmente se enraiza numa necessidade que o seu ego tem de achar que o seu mestre, que o caminho espiritual que você escolheu é melhor que o do outro. Tem uma necessidade tão grande de disputar, você disputa até a mestria. Imagina, do um mestre e do outro, como é que você pode disputar uma coisa dessa? Todos estão amorosos, genuinamente, desapegadamente, nos ensinando. Verdade. Começa o quê? Começa a sua religião a ser, só porque não é a minha, pior que a minha. Aí, o que é que nasce? Guerras, intolerância, violência. Você pode observar que todas as guerras usam, de alguma maneira, a religião como uma cortina de fumaça para os reais motivos de estar acontecendo. Não existe a chamada guerra santa. Existe a ganância, a vontade de tomar o que é do outro. De impor a sua cultura, a sua crença ao outro. Ou para afirmar um poder que você sente que naquele momento o seu país não tem, como é o caso da Rússia agora da Ucrânia, né? Sim. Portanto, orgulho e apego a conceitos, a padrões de crença
é a raiz de toda a violência. Porque você começa a desumanizar o outro só porque ele é diferente de você. Sim. Aí você faz isso com as raças, com as diferentes religiões. Você faz isso com os povos originários. Enfim, é um dos grandes equívocos que o orgulho intelectual, que se enraiza no apego àquilo que você, como dono e dona da verdade, acredita que é possuidor. E você tem uma outra forma de apego incrível, que é o apego a achar que você é insubstituível. Que você é tão importante que as pessoas não existem sem você. Sim. Então, o que é que você faz? Geralmente, você obriga a sua família ou o seu companheiro de jornada afetuosa ou companheira a dançar a sua dança. Ué, você não é insubstituível, você não é a dona da verdade ou o dono, e você não passa de um tirano. Ora, se o apego define a vida do apegado, que nos afasta das pessoas, que nos torna incômodos, desagradáveis, que é aquela mãe que não deixa o filho ser feliz porque ele não mora mais com ela, ou vice-versa. Normalmente, culturalmente, nós ocidentais achamos que o desapego causa dor. E é você não querer mais bem a ninguém. É você fugir para uma caverna. Virar, então, sei lá, um monge trapista, cristão, um monge do deserto, sem contato com civilização. Não é isso. Isso é um equívoco. O desapego é quando você aprende a amar, a participar de tudo, a generosamente contribuir, sem querer adonar-se de nada. Você sabe que as coisas estão assim, que elas não são assim, que a realidade tem aspectos múltiplos. Nós começamos a dizer, mas a realidade é essa. Ela não é essa, ela está essa. Sim. Mas como a gente, quando é apegado, se apega a mentiras, a conceitos que você achou que era importante defender, você fica com a visão, com um véu de ignorância muito denso. Então, você só vê o que você quer ver. E como o que você vê nem sempre é o que é, você se engana com muita facilidade. Sim. A importância, como eu disse, que Fernando Pessoa tem esse verso que ele diz, né? É importante você aprender a abrir mão, mesmo de coisas boas, porque senão coisas melhores não podem chegar. Tem uma história muito interessante de um monge zen budista. Esse monge, ele estava com o seu ajudante de ordens andando e se fez noite e ele viu uma casinha num sítio e disse para esse ajudante, vamos pedir pousada, porque está de noite, fica perigoso, tem bicho, animal selvagem e tal. Então vamos
pediu uma pousada e o ajudante foi com ele. E ele bateu na porta, tinha um casal com 2 filhos. Era o dono daquela terrinha e tal, o agricultor. Aí ele disse, eu lhe pedi pousada, será que você poderia? Ele disse, olha, nós somos pobres, só temos uma vaca no estábulo, não temos aqui dentro de casa nem um colchão, um cômodo que eu possa lhe oferecer e ao seu ajudante. Mas se o senhor não se importar de ficar no estábulo com a nossa vaca, eu tenho alegria em lhe hospedar. E aí o monge agradeceu. O casal deu ao monge e ao ajudante um copo de leite da vaquinha. Eles entraram, foram dormir e o monge com o seu ajudante a mesma coisa. Quando foi no dia seguinte, pela manhã, o monge diz para o ajudante, gente muito boa, mas você vai fazer uma coisa que eu vou lhe mandar que vai ajudá-los a nunca mais dizer eu só tenho isso, portanto eu não posso perder isso. Meu ajudante disse o quê, mestre? Ele disse, você vai levar essa vaquinha embora. Ele, mestre, é a única coisa que eles têm. O senhor viu que eles são apegados a ela. Por isso mesmo. Você vai levar essa vaca embora. E o menino lá, vai dizer não, o mestre foi lá e levou a vaquinha longe, para um pasto, longe. Quando o casal acordou, viu que o monge não estava, o menino não estava, nem a vaca. Se desesperaram. E agora? Passado o e agora? O que ele fez? Ele foi contar para o vizinho que a vaquinha tinha sumido. O vizinho pega e disse, não tem importância não. Enquanto vocês não puderem comprar outra, a gente dá o leite para vocês. E olha, nós somos vizinhos. Por que nós não fazemos um campo de semeadura juntos? Porque você está sem dinheiro. Eu também, mas se a gente se juntar e convidar mais um vizinho, nós vamos ter o suficiente. E assim fizemos. Passado um ano, lá vem o monge com o mesmo garoto. Menina, os campos maravilhosos, uma colheita farta, várias vacas. Aí o monge disse, como? Aí o mestre, como? Porque ele estava condicionado a uma vida estreita. Ele tinha um apego tão grande àquilo que ele tinha, que ele apertou tanto que saiu pelos dedos. Sim. Quando eu pedi que você tirasse dele aquilo que ele considerava perene e a sua segurança, ele teve que usar criatividade. Ele teve que olhar a vida com a grandeza que a vida tem. É linda essa história, né? Maravilhoso, maravilhoso. E é real. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa, porque perdeu o pai ou mãe, ou mesmo um filho, negar a vida. O que é isso se não apego à dor? Quando você consegue se desapegar
Você começa a lembrar de quem você acha que perdeu, porque a gente não perde, porque a gente nunca foi dono, né? É. Mas quando você se desapega de acreditar que aquela pessoa era sua, o que vai acontecer? Porque enquanto você é apegado à dor, você é apegado à ausência. E você se esquece do quanto era bom, do quanto era criativo, do quanto era divertido, do quanto era enriquecedor trocar ideia com aquela pessoa, e você vai lembrar só do momento em que ela morreu. E o pior, como o apego aprisiona, não só o apegado, mas a quem o apegado é apegado, você não dá descanso, e nós sabemos que o espírito é imortal. Sim. Então, o que você está fazendo? Você está cerceando a capacidade evolutiva dessa pessoa que você diz que ama. É. Né? Na verdade, o apego nos mostra que a mesquinhez, ela muitas vezes usa a máscara do cuidado, do carinho. Ah, mas eu sou tão apegada a meu filho, mas eu não respeito as escolhas dele. Ele é muito apegado a mim. Isso quer dizer, ele só faz o que eu quero. Era muito comum, no século XVIII, e em alguns lugares do interior do Brasil ou da nossa América Latina, também em alguns recantos mais afastados, ser muito chique, e um sonho de uma mãe era ter um filho padre. Então, o que ela fazia? Sem perguntar para o menino se ele tinha vocação ou não, ela botava o menino no seminário. É. O que acontecia? Ela estava causando a infelicidade profunda desse rapaz, que para agradar a mãe não diz não, e se for realmente tão fraco para levar a coisa adiante, desgraçam a própria vida. Olha como a mesquinharia vestida com a máscara do amor, que eu quero o melhor para você, é capaz de fazer, ou não. Então, desapegar-se é um exercício. Você vai dizer, eu sou muito apegada. Como é que eu posso começar a me desapegar? Eu acho que o primeiro passo é você fazer a você mesmo a pergunta que Krishna fez a Arjuna, da história que eu contei. A quem você serve? Ao ego ou ao eu superior? Claro. Você está feliz sendo tão apegado assim? Você acha que é necessário acumular coisas? Faça essa primeira pergunta e praticamente resolva que vai limpar os seus armários e a sua escrivaninha. Nossa Senhora, quando você abre a sua escrivaninha, quantidade de papel inútil. Aquilo que você pegou e deixa aqui.
depois eu vejo. Não vai ver nunca, e aquilo vai acumulando até que a traça vem e começa a fazer um banquete, né? E quando você abre seus armários, você vai ver quanta roupa que você não usa mais há muito tempo. Você tinha até esquecido que você tinha. Aí você tire e pergunte a você mesmo: isso não me faz falta, mas certamente está fazendo falta a alguém. Por mais que você adore aquela blusa velha, ela é a minha queridinha. Mas tem gente que não tem a sua queridinha para vestir, né? Aí quando você começa a pegar tudo aquilo que está te sobrando e que você vê que você está com aquilo ali de puro apego, deixe que a generosidade se traduza como desapego e doe. Você vai ver que você vai sair feliz. Aí você vai fazer a pergunta: será que eu era mais feliz tendo isso do que sou agora? Que estou me desfazendo sem dor para que alguém seja feliz? Eu garanto a você que você vai responder a você mesmo: estou muito mais feliz agora, que eu sei que outro também pode estar feliz. Claro. Claro, amor, mas muito difícil para muita gente. Sim, eu sei. Entendeu? Mas por quê? Porque essas pessoas têm uma imensa dificuldade de desapegar-se, elas se condenam a um mundinho pequenininho assim, a um mundinho de faz de conta. Eu já vi, inclusive, uma pessoa que eu achava que era uma pessoa já com um certo nível de consciência, uma certa lucidez. Ela olhou, viu, como nós estamos vendo, pós-pandemia, um empobrecimento imenso das cidades brasileiras e cidades do mundo inteiro. Sim, claro. Tanta gente vivendo com o mínimo e tantos nem com o mínimo. Né? Eu confesso a você que ver isso me dá uma dor muito grande. A gente se sente impotente porque é macro. Mas aí é que está. Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Está muito bem. Aquela roupa que você deu não vai resolver o problema. Aquela quentinha que você deu não vai resolver a fome. Não vai. Da comunidade que foi excluída. Mas pelo menos daquela família. Claro que é importante você, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar, como dizia Jesus. Mas existem situações em que o pescador está tão fraco que ele não tem condição de segurar a vara de pescar. Então, não é que você está querendo que ele dependa de você a vida inteira, mas você faz com que ele tenha, pelo menos, um alento para aprender a pescar de novo. Sim. Não é? Claro. Quando você se desprende de fazer de você o eixo do mundo, que coisa engraçada, né? Para os egípcios, Gizé, a grande pirâmide, é o umbigo, né? Do mundo. Lá,
para os peruanos, o umbigo do mundo é o Curicancha. Sim. Não é? Você vai ver para os celtas, o umbigo do mundo é o Stonehenge. E por aí, Sim. todo mundo tem um umbigo do mundo. Não é? Porque todos nós giramos muito em torno do nosso umbigo. Isso chama apego. Qual é a importância do umbigo do mundo ser, por exemplo, para nós, vamos imaginar um umbigo, a Amazônia. Grande homenagem à civilização manauara, que a gente sabe que houve um dia. A gente sabe que todo esse terreno nosso aqui foi Lemúria, foi parte da Lemúria. Então, e sabemos, porque foi fotografada pela Academia de Ciências Futuras, dirigida pelo Hurtek, o satélite fotografou pirâmides cobertas de vegetação na Amazônia. Sim. Claro que houve lá uma extraordinária civilizações, reverências a ela. Um amigo muito amado por mim, Orlando Vilas Boas, eu conversando com ele disse para mim, e não tinha dúvida nenhuma dessas civilizações. Sim. E a gente diz que nós somos um país jovem. O que é que a doutora Aniel de Dom, lá no Piauí, descobriu? Ela descobriu que a gente tem 50.000 anos. Ah, é? Sim, as paredes, hoje é patrimônio da humanidade, as paredes têm os desenhos maravilhosos do cotidiano dessa civilização. Uau. Interessantíssimo, porque são pinturas rupestres em movimento. A gente dançando, a gente louvando, é muito bonito. Quem tiver curiosidade, pode botar no Google Sítio Arqueológico do Piauí, doutora Aniel de Guidon. E vai se deslumbrar. Diga, esse é o querida. É o lugar que é chamado Sete Cidades? Não. Ou é outro lugar? Não. Tá. Não. As 7 cidades que eu já ouvi falar são em Minas. Esse é um sítio arqueológico que a Unesco tornou patrimônio da humanidade e que tem hoje o museu e tem as visitações. Menina, tem pegadas de dinossauros da nossa pré-história vivas que não foram apagadas. Então, são cercadas, né? E a gente pode visitar. Você vê. Não pode entrar para não estragar, né? Claro. Mas você vê que aquilo é tão grande que de onde você estiver, você vê. E tem um museu. E tem a galeria de arte dessa civilização a céu aberto nas encostas das montanhas. Que lindo. É uma maravilha. Claro que a gente tem que ter esse respeito profundo pela história da humanidade, pelos passos que demos sobre esse planeta. Mas por que tem que ser o umbigo? Não é? A gente precisa aprender que tudo isso é da humanidade. A Unesco não disse patrimônio da humanidade. Então, pronto. Como Mohenjo-Daro e Harappa para a Índia não é patrimônio da humanidade? É. Sim. E tem que ser.
estou dizendo isso? Essa necessidade de nós ser, é meu, é nosso, no máximo é nosso, se tratando de um povo, mostra como temos necessidade de nos apegarmos a alguma coisa, de achar que alguma coisa nos pertence. Né? Isso faz com que nós tenhamos uma enorme dificuldade de perceber que a vida flui. Sim. E que nenhum dia após o outro é igual. Heráclito não dizia, você não pisa da mesma maneira no mesmo rio duas vezes? Uhum. Primeiro, porque você não é mais o mesmo. E outro, porque aquela água não é a mesma que passou. Já foi. Você tem 5 minutos. Né? Sim, querida. Então, eu acho que desapegar-se é um exercício de desapegar-se de uma visão distorcida que você tem de você, do outro e daquelas, das coisas que você pensa que ama. Sim. Quando você consegue fazer essa viagem do meu coração para o seu coração, eu começo, né, a ver o quanto você é importante para mim. Então, como é que eu quero que você tenha voo rasante? Porque isso me dá mais segurança? Não. Eu quero que você voe como uma águia, como um falcão, um gavião, né? Porque se eu amo, eu quero que você tenha voos cada vez mais altos. Eu não vou cortar suas asas, ao contrário. Então, desapegar-se é um aprendizado primeiro de como amar. Uhum. Porque o desapego implica respeito. Generosidade. E saber que amor não conhece fronteira. Não é porque uma grande amiga, um grande amigo, um filho mora noutro país que ele está longe de mim. Ele está fisicamente longe. Uma vida que ele elegeu para ele. Mas e nossos corações? Estão unidos para sempre. O que vai ajudar muito o apegado é a web. É a internet, né? Porque pelo WhatsApp ele pode conversar pelo celular, o apegado, com o objeto do seu apego, todos os dias, se quiser. Mas não faça todos os dias. Pergunte para ele se ele quer. Senão, você não está se desapegando. Você está obrigando o outro a fazer o que você quer. Em nome do quê? Do apego. Sai Baba, eu acho que a maioria sabe quem foi, Satya Sai Baba. Ele dizia que o desapego, a fé e a paciência são os 3 pilares sobre os quais a paz descansa. Ele diz sempre, não se apegue ao que você vê. Não ache que o que você vê é a versão última de alguma coisa. Não acredite
tanto no que os seus olhos físicos veem. Acredite naquilo que você ainda não consegue ver. E diz: sejam gurus de si próprios. Sejam seus próprios mestres. Dentro de vocês está a luz. Está a sabedoria do universo como partícula infinitesimal que você é. Tenha consciência disso. Deixe essa luz brilhar, iluminar seu caminho, seu raciocínio e siga em frente. Com certeza. Eu acho Obrigada, querida. que assim a gente pode finalizar. Desapegue. Pode até causar dor no primeiro. Sim. Gratidão, Marilu, querida. Ótimo.